Programa Na Contramão, com Alisson Dias. Andando na contramão desse mundo enganador. Eu ando na contramão do mundo. Eu fujo de toda tentação, pra não pecar contra ti e não magoar o teu coração. Boa tarde, ouvintes da Kadosh Web Rádio, a sua rádio na internet, levando a palavra de Deus. Hoje estamos começando o primeiro programa, Na Contramão desse mundo de ilusão. Eu sou o Alisson, o irmão Alisson, sou aqui da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, no interior do estado de São Paulo. Sou membro ativo da Primeira Igreja Batista Independente de Santa Cruz do Rio Pardo e recebi a oportunidade, a feliz oportunidade de poder apresentar esse programa aqui, o programa Na Contramão. E nesse programa nós vamos estudar o Evangelho de João. Nós vamos fazer estudos intensivos, estudos bem elaborados, com exegese, com hermenêutica, estudos que possam levar a melhor compreensão possível deste livro tão importante da Bíblia, o Evangelho de João. E hoje, no primeiro programa, nós vamos estudar dos versículos 1 até o 14. Versículos 1 até o 14, e assim nós vamos, durante todo esse tempo, nós vamos estudando cada assunto desse livro até o final. Quando chegar ao final, se Deus assim me permitir, nós vamos estudar outros livros da Bíblia. Sempre estudando livros inteiros. E lembrando a você, hoje é terça-feira, dia 6 de outubro, então nosso programa vai ser exibido todas as terças e quintas, às 3h20 da tarde. E eu peço a você que acompanhe também os outros programas da Rádio Kadosh, que nós temos uma grade bem elaborada, uma grade bem variada, que vai poder atender todas as necessidades de todas as famílias, né? Eu estava observando a grade da Kadosh, nós temos até programas infantis, muito bom, louvores. Então continue ligado e continue aprendendo. Durante os estudos aqui do programa Na Contramão, eu convido a você a sempre ter um caderno, ter a sua Bíblia em mãos e fazer as suas anotações, né? Para que você possa ir se desenvolvendo, aprendendo, anotando, que futuramente você possa se lembrar dos estudos e que você possa aprender cada vez mais e crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Então, vamos fazer uma leitura. Eu estou usando aqui a Bíblia João Ferreira de Almeida, na versão atualizada. João Ferreira de Almeida, versão atualizada. E nós vamos ler dos versículos, fazer uma leitura agora, dos versículos 1 até o 14 do Evangelho de João, o terceiro livro do Novo Testamento. Vamos lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber,
aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então aqui, João, o apóstolo João, né, ele faz uma declaração de quem ele acredita ser Jesus Cristo. Ele quer escrever essa carta para os futuros crentes, para as pessoas que no futuro viriam crer em Jesus e também para os seus próximos ali. Ele quis dar um testemunho da melhor maneira que ele pôde explicar, se expressar de quem era Jesus Cristo. E aqui ele fala de Jesus, né? Lembrando também que esse relato, essa descrição que ele dá, também é uma descrição iluminada pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo, ele iluminou esses homens para que pudessem escrever a Bíblia, toda a Bíblia. Então nós cremos que toda a Bíblia é divinamente inspirada. O Evangelho, o apóstolo João, que escreveu esse Evangelho, escreveu essas palavras, era um pecador, um homem falho, que andou com Jesus. Mas apesar das suas imperfeições, das suas falhas, o Espírito Santo o capacitou para que pudesse escrever palavras verdadeiras, palavras livres de erro, livres de enganos. E aqui ele dá o seu testemunho a respeito de Jesus Cristo. No versículo 1, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se você pegar a Bíblia em grego, né, que foi escrito em grego, o grego koiné, né, no original, quando fala aqui, no princípio era o verbo, essa palavra verbo, ela pode ser, no grego ela quer dizer logos. É logos, a perfeita e completa expressão de Deus, né? Então é isso que o apóstolo João estava querendo dizer com essa palavra verbo. Não é simplesmente o verbo que nós conhecemos hoje, uma palavra, né? Mas o Logos para João é uma pessoa que comunica a realidade de Deus aos homens pela sua encarnação e o sacrifício na cruz, né? Então, Logos o verbo é muito mais do que uma simples palavra. O verbo é muito mais do que, do que uma escrita. O verbo, né, ele é a perfeita e completa expressão de Deus, né? Que o verbo que eles tinham de Deus era o Velho Testamento que os judeus tinham. E esse Velho Testamento, ele falava sobre o Messias, sobre o Salvador, sobre o Rei que viria para salvar a nação de Israel, né? E por milênios e muitas gerações, eles tiveram esse verbo, esperaram esse verbo, esperaram que essa palavra se cumprisse, esperaram por muitas gerações, né? E agora João está querendo dizer, olha, essa revelação, esse profeta, esse Messias que vocês tanto esperam na palavra de Deus, é Jesus Cristo. Ele é o Verbo. Ele é o cumprimento de todas as profecias. Ele é o sentido de todas as Escrituras. Ele é aquele que vocês tanto esperavam. Ele é aquele que as Escrituras prometeram, que Deus prometeu através dos profetas. Ele é o nosso Salvador, né? Mas muitos não compreenderam. Muitos viram Jesus, viram seus milagres, ouviram as suas palavras, acompanharam ele, mas não entenderam que ele era o Messias, que ele era o Logos, que ele era o cumprimento de todas as profecias, que ele era o Messias tão esperado, porque eles esperavam um líder político, um líder militar, que pudesse resolver os problemas nacionais,
Mas Jesus ele veio, o Logos, o Verbo, a Palavra de Deus, a revelação de Deus, ela veio para resolver primeiramente os nossos problemas espirituais, os nossos pecados que nos afastavam de Deus e que nos condenavam a uma eternidade de sofrimento afastados de Deus. Então Jesus, o Verbo, ele veio para cumprir as Escrituras. Ele veio para cumprir principalmente os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, que são os livros da lei. Ele veio para cumprir toda a lei. E ele cumpriu toda a lei em nosso lugar. Então esse é o Verbo de quem o apóstolo João fala. E no versículo 2 diz assim: ele estava no princípio com Deus. Né? Aqui é uma tradução para o português, né, que diz: ele estava no princípio com Deus. Mas a tradução mais perfeita, né, mais próxima do original, seria: ele estava face a face com Deus. Então quer dizer que no momento da criação de tudo que foi criado, ele estava lá, face a face com Deus Pai. Então esse simples versículo, né, no original, ele quer deixar bem claro a todos que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo, ele não foi criado por ninguém. Ele não é uma criatura igual a nós, que fomos criados. Jesus Cristo, ele é o próprio Criador. Ele é o próprio Deus. Assim como Deus Pai é o Deus Todo-Poderoso, assim também Jesus é. É um grande mistério para nós. Mas aqui João deixa bem claro. E hoje, né, infelizmente, tristemente, nós vemos religiões, até cristãs, que não acreditam na divindade de Cristo. Se você não acredita na divindade de Cristo, você precisa mudar. Porque nenhuma criatura sequer seria capaz de pagar o preço de redenção pela sua alma. Nenhuma. Nós vemos lá no livro de Apocalipse, o livro selado com 7 selos, ninguém teve capacidade para abrir esse livro. Ninguém teve. O único que foi capaz de abrir esse livro foi Jesus, porque ele é o próprio Deus, né? Então, quando Adão e Eva pecaram, a promessa era que eles matariam, que eles morreriam, eles matariam a si mesmos. Mas, na verdade, quando eles pecaram, eles mataram o próprio Deus, Jesus Cristo. E ele aceitou. Ele aceitou morrer em nosso lugar, ele aceitou de livre e espontânea vontade morrer em nosso lugar. O Verbo, o Logos, ele aceitou, né, morrer em nosso lugar. Por isso que nós falamos de Cristo, por isso que nós amamos a Cristo, porque ele é o nosso único e suficiente Salvador. Versículo 3: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui, João, né, já sabendo que o Evangelho ultrapassaria os limites de Israel, os limites de Jerusalém, e que o Evangelho seria pregado em todo o mundo, e conhecedor também do paganismo daquela época, do politeísmo, da adoração a muitos deuses. Então, ele aqui no versículo 3, ele deixa bem claro que Jesus e Deus Pai são os criadores supremos de todo o universo, o Espírito Santo também, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, eles são os únicos criadores de todas as coisas e não há outro criador. Então aqui João, ele já implanta para os novos crentes, os novos convertidos, que iam se unir ao cristianismo, né, que estava aqui nascendo nessa época, que só existe um Deus e que nós só devemos crer em um Deus. Versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A vida aqui não é simplesmente uma vida física, essa vida física que nós temos, né, que se acaba, né, um acidente, uma doença pode tirar a nossa vida. Nosso corpo fica sem vida e começa a se deteriorar. A vida aqui, no grego, é zoe, e não é bios.
né? Essa vida nossa que se acaba e morre, seria bios, mas aqui ele não fala bios, ele fala zoe, que quer dizer vida espiritual, vida eterna, né? Então a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então a vida está em Cristo, a vida eterna, a vida espiritual, aquela vida que não se acaba nunca mais, aquela vida que dura para todo sempre. Essa é a vida que estava com Cristo, essa é a vida que está com Cristo. E essa é a vida que ele veio para nos oferecer, a vida eterna. E a vida Zoe está com ele. E a vida Zoe é contrário de morte, né? Assim como a luz é contrário às trevas, né? No versículo 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus Cristo é vida, Zoe, vida eterna, vida definitiva, e ele também é luz. Então Jesus é o contrário de morte, é o contrário de trevas, de escuridão, é o contrário de dor, é o contrário de sofrimento. Jesus é aquele que pode te dar a vida Zoe, a vida eterna, a vida definitiva, a vida completa, a vida feliz, a vida de descanso, a vida eterna, né? Então ele é o contrário da morte eterna, que está reservada para aqueles que rejeitarem a Cristo, que rejeitarem os seus ensinamentos e que não quiserem se arrepender, né? Por isso que ele é luz. A luz, Jesus Cristo, ele é luz e ele quer que você ande em luz. Ele quer que você siga os ensinamentos da palavra de Deus. Seguir os ensinamentos da palavra de Deus é andar em luz e é andar contrário aos caminhos das trevas. Mas os homens, né, principalmente nos nossos dias de hoje, né, que está tão avançado, eles preferem andar em trevas, eles preferem andar no caminho contrário de Cristo. E nós, aqui da Kadosh Web Rádio, eu, o irmão Alisson Dias, né, estamos mostrando para você o caminho que você deve seguir. O caminho que você deve seguir é Jesus Cristo, pois ele é vida, pois ele é luz, e ele é o contrário da dor, ele é o contrário da morte, ele é o contrário do sofrimento, e ele é o contrário de uma existência inútil. Ele quer fazer de você uma existência verdadeira, uma existência feliz, uma existência eterna, sem dor, sem lágrimas, sem sofrimento. Versículo 5. A luz resplandece nas trevas, né? Então Jesus, ele fez os cegos enxergarem, né? No Evangelho de João, mais para frente, no capítulo 9, nós vamos ver um exemplo. Ele fez os cegos enxergar espiritualmente, né? Mas não é essa luz que nós dizemos, que nós estamos explicando aqui. É a luz espiritual, é enxergar o caminho que conduz a Deus. É enxergar o caminho da vida verdadeira e plena, que não é uma vida nesse mundo, uma vida física e material nesse mundo, que é a vida plena e verdadeira, mas é a vida espiritual com Deus, que realmente é a vida verdadeira. E em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, ele cura também a cegueira espiritual. Lá ele fala sobre Zaqueu, né? Zaqueu, ele queria conhecer Jesus, ele sobe numa árvore, porque ele era de baixa estatura, para ele poder enxergar Jesus, e Jesus fala: Zaqueu, me convém hoje repousar em tua casa. E eles vão para a casa de Zaqueu, e Zaqueu ouve as palavras de Jesus, e Zaqueu diz: Senhor, eu me arrependo do que fiz, eu tenho defraudado alguém, eu devolvo 4 vezes mais, e a metade dos meus bens eu dou para os pobres. Então, essa luz de que João aqui fala, o apóstolo João, né? A luz que ilumina espiritualmente, a luz que retrocede dos pecados e da vida enganosa, da vida errada, a luz que te leva a obedecer a Deus, a fazer a vontade de Deus de forma voluntária, não por obrigação, não por medo, mas de forma voluntária. Você passa a servir a Deus porque você o ama, porque você o respeita
e porque você quer servi-lo de todo o seu coração. Esta é a luz que Jesus Cristo vem trazer em sua vida. E é necessário para você que você obedeça a esse chamado, que você se arrependa dos seus pecados. Você precisa de arrependimento na sua vida. Você precisa abandonar aquilo que é errado, aquilo que é tortuoso, aquilo que é enganoso. Você precisa deixar isso de lado e aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Crer que Ele é o Logos, que Ele é a perfeita e completa expressão de Deus. Crer que Ele é a vida Zoe, né? A vida espiritual e eterna. Crer que Ele, como diz no versículo 2, que Ele estava no princípio com Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele estava face a face com Deus. Você precisa crer que Jesus Cristo é tudo isso. Não adianta crer num Jesus Cristo histórico, né? Que Jesus Cristo veio ao mundo, que Ele nasceu de uma virgem e que Ele foi crucificado pelos romanos e que Ele foi enterrado, né, numa sepultura e que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Nada disso tem valor se você não se arrepender e aceitá-lo na sua vida. Aceitá-lo como Logos, como a perfeita expressão de Deus, aceitá-lo como Zoe, como a vida eterna, e aceitá-lo, permitir que Ele seja a luz na sua vida, espiritualmente falando, a luz que te guia pelos caminhos de Deus, a luz que te guia a andar de acordo com a vontade de Deus. Continuando o estudo, vamos fazer uma leitura dos versículos 6 até o 10. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Então aqui nós vamos falar de João o Batista, João o Batizador. Então João, ele veio para quê? Para preparar o caminho para Jesus. João o Batista, ele veio para preparar pessoas arrependidas. João pregava o batismo do arrependimento. João, ele pedia arrependimento às pessoas, e aqueles que confessavam seus pecados e mostravam arrependimento, então ele os batizava no rio, ele os mergulhava, era um batismo por imersão, e a partir desse momento ele já preparava pessoas para seguirem a Cristo, que tão breve chegaria, né? Versículo 8, ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A luz não era o João Batista, né? Muitos confundiram. Muitos seguiam a João Batista porque acreditava ser ele o Messias, pelas palavras, pela maneira de viver que ele tinha, pelo seu proceder, né? E pela sua reta conduta, acreditaram que ele seria o Messias, né? Então aqui João também alerta, não era ele. E João, o apóstolo, ele também foi um discípulo de João Batista. Ele também seguiu a João Batista. Mas quando Jesus Cristo chegou, né, depois que Jesus Cristo foi batizado por João Batista, que é alvo de estudos futuros, João, o apóstolo, deixa João Batista e passa a seguir a Jesus Cristo. João entendeu que João Batista não era a luz, João Batista não era o Logos. A vida não estava em João Batista. João Batista apenas preparava o caminho, endireitava as veredas dos homens para seguir futuramente a Cristo. E quando Cristo aparece em cena, né, João Batista passa a seguir a Cristo, né? Versículo 9. Versículo 8 e 9. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. A luz Zoe, né? A verdadeira luz, a luz que te faz enxergar mesmo sem a luz física, mesmo que esteja tudo apagado, à noite você ainda tem a visão espiritual,
uma visão, uma luz que jamais se apaga. Ela não se apaga por toda a eternidade. Quando você crê em Cristo, quando você se arrepende dos seus pecados e decide segui-lo na sua vida, você tem a luz Zoe, a luz espiritual, que jamais se apagará. É a luz do conhecimento de Deus. É a luz da obediência ao Senhor, que jamais se apagará na sua vida, né? Então, como diz no versículo 9, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo o homem. Versículo 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Jesus Cristo esteve no mundo, fazendo o seu trabalho, mas o mundo não o conheceu. Jesus Cristo, através da sua igreja hoje, ele tem preparado missionários, pregadores, evangelistas, para falarem sobre ele, para falarem que ele é a luz, que ele é o Verbo, que ele é o Salvador. E ele ainda está no mundo, através de nós, né? E deixou o seu Espírito Santo para nos guiar. Mas, assim como nos tempos de Jesus, eles não reconheceram a luz, hoje em dia também as pessoas não reconhecem a luz que é Jesus Cristo. Versículos 11 a 14, para encerrar o estudo. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então Jesus não foi conhecido, não foi reconhecido como quem ele era pelos judeus. Ele veio para os judeus. Versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Ele veio para a nação de Israel, para salvar os israelitas, mas eles não o conheceram. Eles esperavam um líder político que destruísse o Império Romano, que dominava naquela época. Era isso que eles queriam, alguém que combatesse o Império Romano. Mas Jesus veio para combater o pecado, o mal e a cegueira espiritual. Ele veio para nos dar vida eterna. Ele veio para nos trazer luz, espiritualmente falando. Por isso que eles não o conheceram. Mas no versículo 12 tem uma ótima e excelente promessa para você, ouvinte. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus. Se você receber a Cristo hoje como seu Senhor e Salvador, você tem o direito de ser feito filho de Deus. É um filho adotivo. E você será participante do Verbo, do Logos, da Palavra de Deus. Você será participante da luz, da vida, Zoe. Você será participante da luz espiritual. E ele te dará a vida eterna. Mas, no versículo 12, no finalzinho, tem uma condição. Aos que creem no seu nome. E no versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, a condição é essa. Aquele que nasce espiritualmente. Daqui a algumas semanas nós vamos falar do novo nascimento e do verdadeiro nascimento espiritual, no capítulo 3, né, na conversa de Jesus com Nicodemos. Mas então, se você receber a Cristo hoje, crendo nessa descrição da pessoa dele, que João dá aqui no Evangelho, da qual nós comentamos, então você vai ser feito filho de Deus. E você vai ter a vida Zoe em você, a vida eterna, que não vai mais se acabar, você recebe ela a partir de agora. Você é participante dela e você viverá eternamente. E você tem que nascer não da vontade do homem, como o seu primeiro nascimento que você não escolheu. Foi uma escolha dos seus pais com a permissão de Deus, mas o nascimento espiritual, o arrependimento verdadeiro e o abandono dos pecados e desse mundo enganoso. Então você passa a ser nascido pela vontade de Deus, que é assim que Deus espera de você. E você será participante da vida eterna. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então ele diz aqui que ele viu o Verbo e ele viu a glória do Pai. Ele viu o próprio Deus em Jesus Cristo. Então nós estamos terminando aqui
o primeiro programa na contramão, falando de Jesus, falando da vida eterna e te dando esse toque para que você se arrependa. Obrigado por acompanhar o programa. Quinta-feira tem mais um. Quinta-feira nós vamos continuar os estudos até o versículo 31. Fique ligado e acompanhe o programa. A rádio, na contramão. Eu sou o Alisson, do interior de São Paulo, da Primeira Igreja Batista Independente, e tenho o grande prazer em estar aqui com você. Continue acompanhando as gravações. Obrigado e até mais!